Meus irmãos, a paz do Senhor, passando por aqui para deixar uma palavra para o teu coração, descrita na primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 5, e o versículo é o 6, nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Percebe que Pedro, quando vai escrever essa primeira carta universal, Pedro está escrevendo para os irmãos que estão na Ásia Menor entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Ele vai trazer uma orientação, uma exortação, justamente para os presbíteros, para os líderes, para os bispos que cuidavam das igrejas na Ásia Menor, e vai admoestá-lo e vai dizer para eles que haveria tempo trabalhosos, que haveria tempo de escassez. E justamente Pedro, quando escreve esta carta, Pedro está escrevendo antes mesmo de acontecer um banho de sangue liderado por o imperador rude da época, o imperador romano, Nero. Todos já ouviram falar a respeito de Nero, da sua história. Nero, quando estava no seu palácio real, na sacada do seu palácio, e ao redor do seu palácio havia um jardim muito belo, muito lindo, e diz a Bíblia, ou melhor, diz a história, que Nero ele tinha o prazer de matar os cristãos, perseguir os cristãos, e ele dava ordem para os seus subordinados para levar os cristãos justamente até o seu jardim, e ali colocava-lhe os cristãos amarrados em um poste e dava-lhe ordem para atear fogo, e quando o cristão morria pegando fogo, Nero tinha o prazer de estar na sacada do seu palácio, observando com alegria o martírio dos cristãos. Então, justamente, Pedro está escrevendo os irmãos que estão na Ásia, admoestando, advertindo, dizendo para ele: olha, vocês precisam se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque vai ter momentos trabalhosos, vai ter momento de perseguição, vai ter momento de vitupério. O mesmo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, que se pelo nome de Cristo sois vituperado, ou seja, perseguido, caluniado, zombado, apedrejado, cuspido, mortos, tu sois um bem-aventurado, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Então Pedro está admoestando, Pedro está advertindo, Pedro está instruindo, porque os tempos são trabalhosos. Ei, o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, no mundo, é uma pandemia, é uma coisa que não nos assusta. Por quê? Porque nós cristãos temos uma base bíblica, que é a palavra de Deus, porque tudo está inserido na palavra. Mas o segredo que Deus nos chama a advertência, Pedro nos chama a advertência nesse texto, é dizendo que a gente precisa se humilhar, precisa voltar à prática da adoração, à prática da oração, a prática de humilhação. Humilhar é reverenciar, é submeter-se, é reconhecer a nossa fragilidade. Precisamos voltar àquele período de oração, de comunhão. Precisamos voltar a ter um contato mais afinco com o nosso Deus. Tu lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão acaba de reparar o templo, acaba de construir o templo, ele vai fazer uma oração, e a primeira condição que Deus dá para Salomão é que o meu povo que se chama pelo meu nome, Salomão, se humilhar, se submeter, se voltar, eu ouvirei dos céus. Então Deus estava dando essa informação para Salomão, dando a condição para ele de se humilhar. Tu lembra também de 2 Reis, capítulo de número 20, diz a Bíblia Sagrada que existia um rei Ezequias, que Deus chama o profeta Isaías, dá uma ordem para ele: Isaías, vá até o palácio, vá diante de Ezequias e dá uma ordem para ele, dizendo para ele ordenar a sua casa, porque ele irá morrer. Diz a Bíblia que quando Isaías adentra ao pátio do palácio e encontra o rei, e vai dar essa ordem que Deus o havia lhe outorgado, diz a Bíblia que quando Ezequias ouve esta palavra do profeta, a primeira atitude que o rei vai tomar é de virar o rosto para a parede e se humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo a sua fragilidade, e ele vai fazer uma oração. E é importante dizer que Ezequias vai chorar muitíssimo, um advérbio de intensidade. Ele chora muito a ponto de não ter nem mais lágrimas para chorar. E diz a Bíblia Sagrada que antes mesmo que Isaías saísse do pátio,
Deus chama Isaías, diz: Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias e vi as suas lágrimas. E diz a Bíblia Sagrada que quando Isaías transmite isso para o rei, ele se alegra e diz mais que Deus vai lhe acrescentar 15 anos da sua existência e ainda vai livrar ele da mão do rei da Síria, provando para Ezequias que quando a gente se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus fica de pé no trono, Deus ouve e traz a resposta. Então, pega esta palavra, receba esta palavra, se humilha debaixo da potente da mão de Deus, esteja diante do Senhor com sinceridade, com lágrimas, porque Deus vai ouvir a tua oração e vai trazer escape e livramento. Toma posse em nome de Jesus.